Jesus Cristo ordenou que a igreja não temesse. O medo é mencionado na Bíblia mais de 600 vezes. Não é um assunto qualquer na palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. De Abraão a João na ilha de Patmos ouvimos que o mandamento que é dado mais e não temas. Esse comando foi dado a Abraão. Essa ordem foi dada a Israel, este comando foi dado a Moisés. Foi dado a Davi, que fugiu de Saul durante anos, que viveu em cavernas antes de se tornar rei. Esse comando foi dado a Daniel, que foi para dentro da cova dos leões. Essa ordem foi dada à cidade de Jerusalém, o anjo Gabriel deu essa mensagem a Maria, a Pedro que estava afundando na maré do mar da Galileia. Para Paulo, que esteve em um navio por 14 dias e parecia que tudo estaria perdido. O anjo do Senhor apareceu e disse: "E não temas. Não tenha medo, não tenha medo." Toda vez que você vê na Bíblia o "não temas", no qual está por toda a Bíblia. Não temas, pois eu sou contigo, não temas, pois eu sou contigo, não temas, pois eu sou contigo. Não temas, pois eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Essa é a principal razão que a Bíblia dá para nós não temer, é saber que Deus está conosco e que se Ele estiver conosco, Ele nos ama e Ele vai cuidar de nós, que Deus diz mais e mais: "Não temas, pois estou com você." Lembre-se. Não se refere em não ter o sentimento de medo. Estamos falando de não deixar Ele parar você. Nós não podemos viver nossas vidas com medo e apavorado com o que está acontecendo e o que vai acontecer. Satanás quer que nos encolhamos de medo e vivamos pequenas vidas inúteis. Mas Deus quer que sejamos corajosos e ousados. Não tenha medo. Disse de diferentes maneiras e diferentes variações. Mas é basicamente a mesma coisa: não temas, não tenha medo. Esteja sem medo. Não temais. Mais e mais vezes, de maneiras diferentes. Deus quer nos dizer exatamente a mesma coisa. De fato, é tão crítico e tão importante para Ele que Ele chega ao Novo Testamento e Paulo escreve uma carta para um jovem chamado Timóteo e ele diz: "Tim, isto é o que você precisa saber, em que Ele não nos deu um espírito de medo." Ele diz de todas as coisas importantes, Timóteo, que você precisa saber em sua vida. E neste ministério que Deus está enviando através de você, enquanto você enfrenta coisas nesta jornada da vida que inevitavelmente você irá encarar, ele disse: lembre de que o que o nosso Deus não dá é medo. Ele dá poder e amor e um som. Mente. O medo é um verdadeiro ladrão em nossas vidas. Isaías 41,10 diz: "E não temas. Não há nada a temer." Bem, isso não é interessante? Porque estou com você. Essa é a única resposta que ele dá: porque eu estou com você. E se realmente soubermos quem é o Senhor. Eu não estou falando apenas de ir à igreja, mas quero dizer, se você realmente sabe quem é o Senhor, então não precisamos saber o que Ele vai fazer. Nós não temos que saber quando Ele vai fazer. Nós não temos que saber qual o caminho vai ser. Nós apenas dizemos: Senhor, eu sei que você está comigo e, portanto, eu posso fazer o que eu preciso fazer. Porque quando o medo faz com que você pare e não faça nada, é o Espírito Mestre. Eu acredito que o inimigo usa para tentar nos impedir de cumprir o nosso destino. E então ele nos diz que não há saída, ele diz que você tem que ter medo disso, você sabe. Se você falhou antes, você tem que ter medo que você vai falhar novamente, mas Deus diz: e não temas. Porque estou com você. Eu amo isso. Não há nada a temer. Não olhe ao seu redor. Aterrorizado e desanimado, você sabe, é um dos nossos problemas. Nós olhamos muito para os lados em vez de olhar para cima.
Quanto mais você olha para os seus problemas, quanto mais você ensaia seus problemas, maiores eles ficam. Toda vez que você passa por algo difícil, isso faz você um pouco mais forte, um pouco mais forte. O medo é um fato da vida. Medo do futuro, medo do perigo, medo do passado. Outros temem a perda do emprego, a perda da sua saúde. Há uma dor súbita e inexplicável e isso traz medo à sua mente. Alguns de vocês temem a perda de posição, a perda da autoestima. Você teme o fracasso, você tem medo das críticas de outras pessoas, você tem medo da exposição, você tem medo de ser odiado, há um medo da morte. Há o medo do desconhecido. A era da história humana é a era da ansiedade e medo. Quando o medo bate à sua porta, envie fé para responder e ninguém estará lá. Isaías escreveu: Eu confiarei e não terei medo. Nós temos que entender esse medo. Primeiro de tudo é um espírito demoníaco que não vem de Deus. Eu acho que é a ferramenta favorita do inimigo. Na caixa de ferramentas dele. O único objetivo é nos impedir de progredir e avançar. O projeto do medo é parar você em suas trilhas ou levá-lo de volta para o lugar que você veio. Ao invés de você ir em frente e se tornar tudo o que Deus quer que você seja. Se acreditamos que o nosso Deus não dá um espírito de medo, mas você encontra ou eu encontro na minha vida, que existe um espírito de medo ligado a algo específico em sua vida ou em sua jornada. Uma oportunidade na qual você é intimidado. Um relacionamento, um empenho, um ministério. Um interesse seu que parece fazer você se sentir um pouco paralisado e inseguro ou com medo. Se você e eu sabemos o que sabemos agora, baseado nas Escrituras, que Deus não dá medo. Mas você sente que há um espírito de medo ligado a algo em sua vida. E você sabe que Deus não deu isso significa que você sabe quem deu. E se o inimigo colocou um espírito de medo em alguma coisa em sua vida? Isso deve significar que ele está tentando o seu melhor para mantê-lo longe de algo. E se ele está tentando mantê-lo longe disso, isso deve significar que há algo nisto que ele não quer que você tenha. Ele quer você fique tão paralisado, tão aleijado, tão desarmado, tão desinteressado da coisa que ele sabe que é exatamente o que Deus quer te dar. Para que ele possa te levar a um novo lugar nele. Não tenha medo. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e esta deve ser sua atitude. Eu não vou temer. Eu não vou temer. O medo impede o avanço. Existe alguém aqui que já se sentiu assim? Você deixou o medo impedi-lo de fazer o que você sabe que deveria estar fazendo. Eu te imploro para não desistir, mas para pressionar e ser tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça. Então você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha, razão pela qual você não tem razão para ter medo, meu amigo, quando Deus te chama para ir aqui ou fazer isso ou passe por essa coisa particular em sua vida. Não é porque você é tão capaz. Não é porque você está tão preparada, é porque você tem um pai que te ama. Ele já foi atrás dos bastidores. Ele já tem orquestrado e manipulado eventos e pessoas e circunstâncias de modo que tudo o que ele precisa é de uma mulher que esteja disposta a dizer: sim, Senhor. E permanecer debaixo de sua graça e sua glória em seu chamado para a sua vida e fazer o que ele te chamou para fazer. E se você e eu apenas fizermos isso, vamos perceber que estamos prontas para arrebentar a boca do balão todas as vezes. Então, se agora há algo que o incapacita, o inimigo está fazendo hora extra para causar medo em sua vida. Você vai ouvir esta mensagem do Espírito Santo hoje: meta a mão na massa e não tenha medo. Seu Deus é a sua retaguarda. Se Deus é por nós, então, quanta diferença isso faz? Realmente quem é contra nós?
Porque Deus é certamente maior que qualquer coisa ou alguém que poderia vir contra nós, e sabe, eu acho que onde nos metemos em confusão e nós acreditamos que Deus é pelas outras pessoas. Mas não temos certeza de que Ele é por nós. Posso te dizer algo? Você está tendo um problema não é um sinal de que Deus não se importa. Isso não significa que Deus não te veja, isso não significa que Ele não se importa com você. Ele quer ajudá-lo em seu momento de necessidade e dificuldade. Nós damos ao inimigo acesso às nossas vidas através do medo. E nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé. Nós não temos que ter medo das coisas. Deus cuidará de nós. Seja lá o que o seu futuro reserva, até as coisas que você desconhece. Deus cuidará de você. Vamos lá. Eu disse que Deus vai cuidar de você. Ponha isso na sua cabeça, e Deus cuidará de você. E isso é realmente tudo o que precisamos saber, Deus vai cuidar de nós, Deus não nos deu um espírito de medo.